Bom dia a todas e a todos. É com muita alegria que estamos aqui reunidos para este segundo dia da nossa Semana Global, este painel maravilhoso, composto por colegas, né, pelos quais tenho grande apreço, grande estima. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a nossa querida, magnífica reitora, doutora Sara Bernardes, a família Iesla Ejos, pelo convite, para que nós estejamos aqui neste diálogo, falando, né, de direitos humanos, em saberes, em fluxos que devem circular por diferentes rincões desta terra, né? Bom, para dar início aqui ao nosso painel, eu selecionei uma estrofe de um poema que fez parte de um projeto que eu organizei no Cefet-MG, participei com uma grande alegria, que é um projeto que envolve direitos humanos e literatura. E como o nosso painel ele tem exatamente, né, essa perspectiva de direitos humanos e perspectivas educacionais, saberes circulantes, então eu achei assim que seria interessante introduzir o painel com um trechinho de uma literatura, que na verdade é uma literatura que foi feita por uma estudante do Cefet, em um projeto que nós desenvolvemos lá, que tem a ver com esses saberes circulantes em direito, e que traz para nós, que somos juristas, uma reflexão muito interessante a respeito da invisibilidade. Então, a nossa aluna, ela se chama Silvia Danizete Pereira Barbosa, e o poema dela é Igualdade, tem o título de Igualdade, e a estrofe que eu vou ler para vocês diz o seguinte, então a voz poética nos diz: invisível nas ruas, dormindo nas praças, um pobre indigente, faminto e sofrido. Onde estás, igualdade? Por onde tu passas, que não se concretiza na vida do oprimido? Bom, a nossa estudante, com essa voz poética que nos traz aí, não é? Nesse lirismo que ela propõe a discutir sobre direitos humanos, ela também nos conduz a uma reflexão interessante sobre o conceito de invisibilidade, né? E o conceito de invisibilidade, ele nos permite pensar em outros desdobramentos, como, por exemplo, o conceito de reificação da sociedade, conforme propõe Habermas, naquela obra maravilhosa que se titula O Discurso Filosófico da Modernidade, em que o nosso autor ele teoriza sobre a proposta de uma razão nos limites de sua precariedade. Então, o Habermas ele sugere que existe um certo impulso, né, social que muitas vezes ele serve apenas e tão somente para propagar universalmente a dominação da razão calculadora, já ancorada antropologicamente nas estruturas de trabalho. E esse impulso, ele nos conduz ao que ele chama de reificação da sociedade, que pode ser um conceito compreendido dentro dessa perspectiva, né, dos direitos humanos, como uma espécie de coisificação da ação. Então, quando a gente pensa a invisibilidade que traz aqui essa voz poética, com a junção de coisificação e de reificação, esses conceitos implicam que nós, seres humanos, muitas vezes somos capazes de esquecer a nossa própria autoria do mundo. E, além disso, existe uma dialética que se constrói nessa memória coletiva, que é produzida pela via do esquecimento, que faz com que os produtos humanos, muitas vezes, eles se perdem para a própria noção de consciência. Então, é como se o ser humano ele começasse a vivenciar, né, uma faticidade alheia a si, né, sobre a qual ele mesmo não tem nenhum controle. Né? O Bauman, que é um outro sociólogo, né, que realmente perpassa pelas minhas pesquisas, ele traz também uma interessante reflexão acerca dessas noções: invisibilidade, reificação social, coisificação,
E o Bauman, né, em sua obra Estranhos à Nossa Porta, ele traz também uma discussão, dizendo que a invisibilidade, ela justamente, ela pertence a esse contexto, ela faz parte desse contexto de reificação, especialmente em situações de fluxos migratórios. Quando nós, por exemplo, nos deparamos com situações de invisibilidade, em que emerge aquele mundo assim sombrio, residual, né, dos remanescentes, como destaca Bauman, né? E esse mundo, muitas vezes, ele parece ser desenhado dentro de um processo coletivo e consciente de dominação que implica a natureza do excluído. Então, esses sentimentos que aparecem aí no poema da nossa aluna, dentro desse projeto educacional que envolve pensar direitos humanos, eles trazem, nesses sentimentos, a noção de invisibilidade, mas também de solidão, que se tornam frequentes na vida cotidiana das pessoas que estão em diferentes situações sociais. Então, para concluir, né, a abertura aqui da nossa mesa, eu acho importante também destacarmos que eventos como estes, organizados pelo IESLA, nos permitem pensar também o nosso posicionamento, né, na condição assim, de juristas. O que nós temos feito efetivamente para que possamos sair da nossa cultura do conforto, se nós pegarmos aí, inclusive, uma expressão que é do Bauman, não é? Que muitas vezes nos faz pensar em nós mesmos e nos torna insensíveis aos gritos dos outros, né? E essa cultura do conforto nos faz viver numa espécie de bolha de sabão, que também é uma expressão do Bauman, para dizer que essas bolhas de sabão, elas são ilusórias, embora adoráveis do ponto de vista irônico, elas carecem de substância, não é? E muitas vezes oferecem uma visão assim efêmera, vazia, que resulta na indiferença, né, em relação aos outros e até mesmo na globalização da indiferença. Então, com estas palavras, já estou trazendo o espanhol, gente, eu falo espanhol praticamente o dia inteiro, com estas palavras. Então, com essas palavras, eu abro o nosso painel com muita alegria por estar aqui, direitos humanos e perspectivas educacionais, saberes circulantes, e com uma imensa gratidão a todos vocês que estão aqui presentes, né, os nossos expositores, recebam realmente os meus agradecimentos em nome do Grupo Educacional IESLA EJUS, e eu proponho que a nossa organização ela seja feita da seguinte forma, se vocês permitirem, obviamente, porque estamos dentro de uma proposta de dialogicidade crítica, né? Então, nós podemos também alterar aqui a ordem das etapas desta mesa. Mas eu proponho que nós tenhamos a primeira apresentação, a primeira conferência do nosso colega, o doutor Rodrigo Capo Bianco, que vai falar sobre direitos humanos e educação jurídica, abordagens pelo processo penal. Posteriormente, teremos a fala do doutor Leonardo Girundi, que vai falar a respeito da família como marco social e desenvolvimento econômico. O nosso queridíssimo professor Rafael Silva teve um compromisso agora, recentemente, e nos enviou uma mensagem, por isso ele está ausente. Ele apresentou a conferência dele às 9h, em razão, né, dessa... Na verdade, não era nenhum compromisso, né? Na verdade, ele teve um imprevisto agora pela manhã. Então, ele apresentou a palestra dele às 9h, e as pessoas que nos assistem, se quiserem depois buscar essa conferência aí pelo YouTube, o professor Rafael, né, o doutor Rafael Silva Rodrigues, ele trouxe a conferência sobre a educação financeira, reflexões sobre princípios do direito tributário. E cada um de vocês tem 30 minutos para suas exposições,
Como moderadora, eu não gosto, assim, particularmente, de comentar as falas de vocês. Eu prefiro realmente me ater a comentários rápidos e gostaria que realmente o público participasse. Normalmente, quando eu conduzo as mesas como moderadora, eu gosto realmente de promover essa dialogicidade crítica. Então, após o término aí das falas dos nossos ilustres colegas, eu peço à equipe da organização do IESLA que recolha as perguntas, caso haja essas perguntas, peço aos nossos alunos que participem também pelo YouTube, né? E que me passem as perguntas pelo WhatsApp, porque eu não tenho como vê-las exatamente por aqui onde estou nessa plataforma, também não entendo bem de tecnologia, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Doutor Rodrigo Capobianco, seja bem-vindo. Doutora Adriana Figueiredo, é uma grande satisfação poder fazer parte desse grupo seleto de um assunto tão importante como direitos humanos. Não sei se a doutora está me ouvindo bem. Sim, perfeitamente bem. Então, tá bom. Então, eu saúdo também a presença dos demais colegas aqui nessa mesa, né? E agradeço realmente, sinceramente, esse convite que me foi feito para poder falar sobre direitos humanos e também sobre processo penal. Assim, todas as vezes, doutora Adriana, que a doutora quiser me chamar para falar sobre direitos humanos, pode ter certeza que isso estará em pauta de relevância para mim aqui e será sempre aceito o convite, pode ter certeza disso. Quando nós propomos falar sobre direitos humanos e educação jurídica dentro de uma abordagem de processo penal, é muito importante, só para o começo aqui da nossa conversa, entender as raízes de direitos humanos, como direitos humanos se tornaram uma matéria autônoma, uma matéria que é analisada de uma maneira disciplinar, né? Direitos humanos eles surgiram na história da humanidade para conter ou tentar frear a sanha do Estado, a arbitrariedade do Estado. O cidadão sempre em face do Estado sempre foi desprotegido, sempre está desprotegido. O grande Estado sempre, ele às vezes trabalha com arbitrariedades e os direitos humanos surgem dentro desse contexto. Modernamente, nós podemos dizer que a Magna Carta do rei João Sem Terra, em 1215, ela nos traz aí uma tradição de direitos humanos, né? Os entendidos, os estudiosos da Magna Carta dizem que, na verdade, a situação, né, na Inglaterra da época não mudou da noite para o dia, as gerações sequentes não mudou, mas havia uma perspectiva. Havia uma esperança, havia uma nova diretriz de que as coisas poderiam mudar. E, com o tempo, sem dúvida nenhuma, as coisas mudaram. Lá nós podemos verificar os resquícios do devido processo legal, né, da ampla defesa, do habeas corpus e tantas outras situações já previstas na Magna Carta. Posteriormente, nós podemos dizer que os três grandes marcos da evolução histórica de direitos humanos, né, assim, simplificando bastante, seria a Revolução Francesa, de 1789, a Revolução Russa e outros aspectos sociais, lá de 1917, 1918, e também a questão do pós-Segunda Grande Guerra, né? Essa nova estrutura que nós tivemos no pós-Segunda Grande Guerra é que vão traçar as diretrizes aí básicas dos direitos humanos, que, na atualidade, e na minha opinião, está muito vocacionada à questão da qualidade de vida e o respeito nas relações interpessoais e nas relações das pessoas do cidadão para com o Estado, do Estado para com o cidadão, né? Então, posto isso desta maneira, né, a questão dos direitos humanos, esse crescimento e evolução histórica que nós temos, nós precisamos localizar os direitos humanos, então,
no processo penal e no ensino jurídico, e eu diria mais, uma expansão não só no ensino jurídico, né? Não só no ensino jurídico, mas também no ensino jurídico das questões relacionadas aí sobre direitos humanos. O processo penal brasileiro, assim como o processo civil brasileiro, ele está muito vocacionado para a litigiosidade. Né? As cadeiras de direito, elas acabam fabricando litigantes. Não é? Os livros jurídicos mais vendidos são sempre aqueles de prática, aqueles que ensinam ali ao processo, a entrar com petições, né, a poder litigar. Ao passo que o ensino jurídico em outros países tem uma vocação bem diferenciada. Não é? Por exemplo, o ensino norte-americano, nas faculdades de ponta nos Estados Unidos, como a Universidade de Harvard, de Yale, elas acabam tendo essa questão de peticionamentos, né? Mas nos últimos anos da faculdade, sendo que os primeiros anos eles são vocacionados para o pensamento, para a questão básica, para a filosofia, né? E para a sociologia, etc., que envolvem todo o processo. Aqui no Brasil, não. Aqui a gente é treinado para o processo, o que já começa aí com um grande erro de base, um grande erro estrutural. Né? O processo penal, e eu costumo falar isso para os meus alunos, né? Ele surge na vida do cidadão como uma exceção. Um processo penal é sempre uma exceção. Alguém que está sendo processado está sempre processado excepcionalmente. Alguém pode dizer, mas há pessoas que são vocacionadas para o crime, tem ali uma ficha corrida, tem um histórico. Sim, até mesmo esses, né, que trazem como o crime como uma profissão, nós podemos dizer que o crime ainda, mesmo para essas pessoas recalcitrantes, o crime acaba sendo uma exceção na vida dessas pessoas. E não é por menos, então, que a nossa Constituição Federal ela acabou trazendo ali uma infinidade de direitos e garantias, que são exatamente o sustentáculo, aquilo que possibilitará que o cidadão comum, se processado criminalmente dentro dessa exceção, seja processado com as garantias, seja processado com as proteções acerca de eventuais arbitrariedades propostas pelo Estado. É muito importante a gente entender que toda a persecução penal, né, no Brasil, ela é tutelada pelo Estado. Tudo é o Estado, desde que nós vimos ali a questão da investigação. A autoridade policial representa o Estado e, constitucionalmente, de acordo com o artigo 144 da Constituição, é ela que vai, né, presidir ali a investigação. Quando nós falamos do órgão acusador, por regra, não é? Nós temos o Ministério Público, um órgão extremamente capacitado, gabaritado, né, que tem condições técnicas excelentes de propor a ação penal como o seu titular. Não é? Por exceção, e apenas por exceção, e a exceção realmente de casos muito particularizados, que não envolvem exatamente situações públicas, e sim questões privadas, então o legislador deixou a cargo, né, extraordinariamente da vítima poder processar. Mas vamos dizer, a grosso modo, que 99% das ações são ações públicas e elas estão ali para o Estado processar, desta feita representada pelo grande órgão chamado Ministério Público. E quando nós temos lá o julgamento,
o julgamento também é dado pelo Estado. Diferentemente do que já ocorreu no passado da humanidade, em que nós tínhamos a vendetta privada, em que as pessoas poderiam, né, aplicar penas privativamente, dependendo das relações. Não, o ius puniendi é uma atribuição do Estado, cabe ao Estado, desta feita representado pelo juiz, poder receber o processo, analisar o processo, impor a aplicação de uma pena e fazer com que essa pena seja executada. Portanto, em todas as fases da persecução criminal, nós temos a presença do Estado em face do cidadão. E o que o cidadão, então, sozinho, diante desse aparato estatal, tem ao seu lado? Ele tem ao seu lado a possibilidade infinita de um advogado, mesmo que ele não tenha condições econômicas, sociais de contratar um. Não há nenhum réu no Brasil que não tenha um advogado, seja ele contratado ou nomeado. E ele tem a lei ao seu lado. Ele tem as garantias constitucionais ao seu lado. Então, esses princípios, mais do que princípios, e sim verdadeiras garantias constitucionais, não são letra morta. Muito pelo contrário, devem fazer parte de todas as fases da persecução, como é o caso, a título de exemplo, do devido processo legal, da ampla defesa do contraditório, da presunção de inocência, da publicidade, da proibição ali de provas ilícitas, da celeridade processual e tantos outros fatores constitucionais que são garantias ao cidadão, em todas as etapas da persecução. Somente com a aplicação efetiva desses direitos e garantias é que nós teremos essa proteção para o cidadão em face das possibilidades de arbitrariedade do Estado. Não é, por menos, né, uma Constituição ela demora para se assentar dentro de um contexto jurídico, né, porque ela estabelece sempre novas diretrizes, rompimento com o status quo ante, né? Então, a nossa Constituição aí, que já é uma Constituição amadurecida, uma Constituição que já passa dos seus 30 anos, né? Este ano caminhando aí para o 34º ano, a nossa Constituição, ela, com o tempo, ela foi amadurecendo diversos fatores na vida prática, né? Não é por acaso, por exemplo, em que nós temos, por exemplo, hoje em dia na legislação processual penal, que o réu é o último a ser interrogado. Antigamente não era, isso até 2003. Perceba, a Constituição de 88, e houve uma mudança no Código de Processo só em 2003, no final de 2003, para colocar o réu como último a ser ouvido dentro de uma instrução processual. Agora, por que isso? Porque o princípio da ampla defesa, do contraditório. Primeiro, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso entender de que maneira, né, estão me acusando, para aí eu poder me defender, porque o interrogatório é, sim, um misto de defesa e um misto de prova. Então, para eu poder me defender, eu preciso entender exatamente o que está se passando. E, recentemente, aí nós estamos falando de questão de poucos anos, o STF tomou uma decisão importante no sentido de que, olha só, se tivermos dois réus, sendo um deles delator, esse delator deve ser ouvido antes do delatado, para que o delatado seja ouvido por último. E por que isso? Em razão do princípio da ampla defesa, em razão do princípio do contraditório, né? Muitas críticas houveram ao STF quando da decisão, porque isso não está na lei, fala-se só que o réu é o último a ser ouvido, mas está dentro do padrão constitucional, das garantias constitucionais.
né? Não é também por acaso que, há um tempo atrás, o inquérito policial, por exemplo, ele seguia em termos de sigilo. O artigo 20 do CPP fala do sigilo do inquérito policial, porém, né, o próprio STF, através de uma súmula vinculante, que é a 14, trouxe para nós a possibilidade do investigado, e através do seu advogado, ter acesso amplo a tudo que está lá materializado dentro do inquérito policial. Por que isso? Porque, embora na fase de inquérito não seja uma fase efetiva de defesa, porque não há acusação, se não há acusação, não há defesa, é só uma investigação, a defesa começa ali, na medida em que o investigado, o seu advogado, tem que ter acesso a ver o que está acontecendo, porque aquilo vai ter reflexo na segunda etapa da persecução criminal, ou seja, durante o processo. Não é? E tantas outras situações, poderíamos aqui seguir falando sobre os outros preceitos, da questão da publicidade, da presunção de inocência. Olha, eu, antes de ser advogado, né, eu me formei em 1994 e comecei a advogar em 1995. Antes de ser advogado, eu era concursado do Tribunal de Justiça de São Paulo e trabalhava no Tribunal do Júri. Isso, na época de faculdade, eu fui escrevente técnico judiciário em São Paulo. E o que acontecia? Quando os réus eram pronunciados, e a decisão de pronúncia encerrando a primeira fase do júri, levando para a segunda etapa, os réus eram colocados no rol dos culpados. Eram colocados no rol dos culpados. Isso eu estou falando em 1991, 92, 93. Isso só mudou depois que o tribunal se reuniu e falou assim, não, peraí, a Constituição veio falar da presunção de inocência, então o sujeito só pode ser considerado culpado depois do trânsito em julgado. A pronúncia não é trânsito em julgado, então como é que é isso? E aí, então, se mudou e parou de se colocar o réu no rol dos culpados quando pronunciado, né? E nós vemos aí recentemente a questão da discussão da prisão em segunda instância, acerca da noção exata do que é trânsito em julgado, né? Das discussões da segunda instância, se discute só as matérias de fato até a segunda instância, etc. Bom, enfim, o STF decidiu acerca, né, da proibição por si só, a pessoa pode ser presa por outros fatores, mas por si só, pelo fato de ser julgado em segunda instância, não seria ali um atributo para ser preso. Tudo isso nós estamos falando em termos das garantias. Para quê? Para chegarmos exatamente à noção ideal de que o ensino jurídico ele precisa, é urgente, é algo que já passou do tempo de estar muito preparado para direitos humanos. Porque se nós não entendermos os aspectos humanísticos que envolvem o processo penal, todos os artífices que participam aí do processo penal, aqueles que julgam, aqueles que defendem, aqueles que acusam, aqueles que investigam, né? Aqueles que são as pessoas, os prepostos de todos esses nas suas atuações. Aqui eu falo de um oficial de justiça, de um escrevente técnico, de um investigador, de um policial militar dentro da polícia repressiva, né? Da polícia judiciária, todos esses artífices, se eles não tiverem a noção exata de que toda a persecução processual penal, né, desde o seu nascedor, desde a investigação até a execução penal, ela tem que ser cercada com as regras de direitos humanos, as tragédias vão se repetir. Tragédias como ocorreu do Genivaldo, não é? Que é aí de conhecimento público, vão se repetir. Não será a primeira nem a segunda vez. E nós temos aí as notícias dos últimos dias, né, de batidas policiais, de agressões no momento. Hoje, né, nós precisamos sorrir, porque a todo momento estamos sendo filmados, né? Então, hoje é diferente.
Então, hoje, quando tem uma abordagem policial, e até se discute em muitas regiões do país, a possibilidade, inclusive, do policial ter junto consigo ali uma câmera, né, para analisar a abordagem. Enfim, são vários fatores, né, e isso está em pauta dentro das discussões. Mas por que tudo isso? Por conta dos direitos humanos. Quando eu leciono para os meus alunos ali acerca de execução penal, por exemplo, e nós chegamos ao artigo 10 da Lei de Execução Penal, em que fala exatamente acerca dos direitos, e mais do que os direitos, né, ali realmente fatores que são primordiais para o executado, no sentido de que o executado vai ter assistências diversas, como assistência à saúde, contemplando médico, dentista, remédio, assistência material, consistente em alimentação, vestuário, equipamentos de higiene, assistência jurídica, assistência educacional, assistência religiosa. Quando se fala sobre esse tema, nós encontramos uma resistência muito grande de todos os alunos. E a primeira proposta do leigo é no sentido de que, mas espera aí, eu que sou um cidadão de bem, eu que sou um cidadão trabalhador, eu que pago os meus impostos, eu não tenho médico, eu não tenho dentista, eu não tenho, muitas vezes, alimentação, eu não tenho vestuário, e esse sujeito, que é um bandido porque está condenado, está cumprindo pena, ele tem direito a tudo isso? É uma inversão de valores. No Brasil, só o réu é que tem direitos humanos, a vítima não tem direitos humanos. Isso é, assim, uma deturpação da ideia de direitos humanos. É evidente que todos temos direitos humanos, réus, vítimas, cidadãos trabalhadores ou vagabundos que sejam, né? Todos temos direitos humanos. Agora, o que acontece? A vítima, quando ela está acossada, né, por uma questão criminal, ela é uma pessoa machucada, ela quer passar muito distante, muito longe do Estado. Se possível, ela nem ia no processo. E, aliás, quando a vítima vai ao processo, muitas vezes é maltratada. E, felizmente, e agora, né, numa questão muito moderna, através da Lei Mariana Ferrer, as vítimas passaram a ser mais respeitadas, vamos dizer, do que são comumente. Mas, quando nós falamos do condenado, nós estamos falando do Estado avocando para si a liberdade de uma pessoa. Nós temos ali uma pessoa que poderia, muito longe, as pessoas não pensam nisso porque acham que o processo penal é algo que está muito distante de cada um, e não está. Está muito próximo de todos nós, e se não estiver próximo de nós, pode estar próximo dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos parentes, dos nossos amigos. Mas, enfim, quando o Estado avoca para si a liberdade de alguém, cerceando a liberdade desse alguém, de forma justa, vamos imaginar, porque a pessoa praticou um crime ou diversos crimes, o Estado tem que fornecer um mínimo existencial para essa pessoa. Né? Então, quando nós falamos das assistências, nós estamos falando do mínimo existencial, porque se nós estamos aqui, graças ao bom Deus, trabalhando, nos desenvolvendo e a grandes custos indo atrás de todas as necessidades da nossa família, o preso, se o Estado não quiser, ele não se alimenta, ele não vive, ele não sobrevive. Ele está totalmente entregue à tutela do Estado. O Estado precisa fornecer um mínimo existencial para ele. É a mesma situação em que nós encontramos dentro de um processo penal do réu, que não tem condições de contratar bons advogados, mas que o Estado deve fornecer a ele bons advogados, exatamente para que a defesa não seja simplesmente contemplativa, e sim uma defesa efetiva. Então, só para fechar esse pensamento que eu estou trazendo aqui, eu gostaria de dizer, então, que a matéria de direitos humanos e a matéria relacionada ao processo penal deveria ser uma matéria de cidadania, muito próxima de
outras disciplinas. Nós estamos falando aqui num congresso multidisciplinar. E, então, o ensino aqui dos direitos humanos, e digo mais, as noções do processo penal e das garantias e os princípios, elas deveriam estar no currículo, até mesmo dos ensinos médios. Porque essas noções de cidadania é que vão formar a base do pensamento das pessoas, de entender como a coisa funciona, de entender como é o processo penal. Né? E aí, a partir dessa situação, quando há uma abordagem policial, e aqui eu tenho tantos amigos policiais, tanto da civil quanto da militar, e uma pequena, mas uma pequena, ínfima parcela que são abusadores, que são arbitrários, que acabam, né, muitas vezes, de alguma maneira, diminuindo ali a importância, tão importância da polícia para o Estado e para todos nós, mas quando aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, aquele estudante de qualquer matéria do direito visse uma abordagem, ele veria ali que estamos falando de abuso, estamos falando de violação a direitos humanos e talvez, diante desse padrão, né, nós teríamos a condição de evitar que essas tragédias se sucedam. Muito obrigado, doutora Adriana, pelo convite novamente, né? E é uma grande satisfação poder participar, o convite da nossa reitora, Sara Bernardes, a qual eu cumprimento também, né? E saúdo pela iniciativa. Muito obrigado. Agradeço-lhe eu, estimado doutor Rodrigo, nosso colega. Eu fiquei realmente, assim, extremamente emocionada com algumas das passagens aí da sua fala, por ver essa sensibilidade em relação ao processo penal e a relação com os direitos humanos. Então, como eu disse anteriormente, eu prefiro me ater a passar a palavra ao próximo colega, ao próximo expositor. Eu aguardo perguntas, né? Espero que as pessoas nos enviem realmente perguntas aí pelo YouTube. E se por acaso nós não tivermos perguntas, eu gostaria de fazer alguns comentários, porque a sua sensibilidade em trazer a historicidade do processo penal, né, e de pensá-lo dentro de um contexto de desafios na educação, realmente foi algo impressionante. Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade também, né, para que possa participar de futuros eventos. Bom, então agora eu passo a palavra ao doutor Leonardo Girundi, para que ele possa proferir a sua conferência sobre a família como marco social e desenvolvimento econômico. Seja bem-vindo, doutor Leonardo. Bom dia a todos, com muita alegria que estou aqui mais uma vez no IESLA, e uma alegria maior ainda poder falar que eu faço parte da família IESLA, né? Tenho grandes amigos, temos aí grandes parcerias e desenvolvimentos, então para mim é uma alegria, me sinto realmente em casa, me sinto satisfeito de estar aqui com vocês. Então, doutora Adriana, muito obrigado pela abertura, muito obrigado pelo convite. Não poderia deixar de agradecer a doutora Sara Bernardes, que conduz tão bem o IESLA, é a nossa reitora, conduz tão bem esses trabalhos e que nos incentiva. O bom de caminhar com a doutora Sara Bernardes é que o melhor da vida é poder caminhar com quem sonha, caminhar com pessoas arrojadas, que em meio a momentos, inclusive, estranhos e difíceis, muitas vezes tenebrosos, nós encontramos alento em pessoas corajosas como a doutora Sara. Então, doutora Sara, muito obrigado pelo convite, é um privilégio poder estar sempre com vocês. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela palestra, excelente exposição. É importante lembrar a importância dos direitos humanos e entender que sem os direitos humanos nós ficamos reféns realmente. Me ouso, apesar de não ser especialista em direitos humanos, me ouso fazer a lembrança do primeiro registro, que eu creio seja dos direitos humanos, que é o cilindro de Ciro, que consta ali na Bíblia Sagrada, no livro de Esdras. Esse cilindro de Ciro está lá no Museu de Londres e é sensacional a relevância
dos direitos humanos, inclusive para aquele povo da época, o povo hebreu. E sensacional a integração dos direitos humanos com toda a realidade de respeito às nossas situações. Ano passado, inclusive, se não me engano, ano passado, foi em 2021, nós tivemos um simpósio internacional, o primeiro simpósio internacional de direito de família, que nós fizemos pela OAB, quando ainda era presidente da Comissão de Direito de Família. Tive o privilégio de trazer grandes nomes, como o Dr. Rabinovich, para expor sobre direitos humanos e direito de família, e entender um pouco aí das implicações dos direitos humanos, inclusive no direito de família. É impossível divorciar ou separar os direitos humanos das outras temáticas do direito. É um privilégio estar aqui desenvolvendo isso. Me coube a difícil tarefa de expor sobre a família como marco social e desenvolvimento econômico. Quero compartilhar uma tela com vocês aqui. Não sou especialista lá, em tecnologia, mas vamos tentar ver se vai dar certo aqui. Ó. Isto, em geral, eu acho que não está permitindo. Com licença, doutor Leonardo, suporte técnico. Poderia verificar a liberação do share screen para o doutor Leonardo? Está liberado, né? Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, doutor Leandro. Bom dia. Liberado, tá? Está liberado, né? Deixa eu só achar aqui onde que eu acho a liberação aqui. Vamos ver se eu consigo. Quando clica em compartilhamento de tela, sim, aí ele vai abrir uma nova janela, sim. Aí o slide que o senhor deseja compartilhar. Está abrindo a janela, mas está abrindo... Vamos ver aqui, ó. Acho que eu tenho que autorizar no meu aqui. Isso, que quando o senhor clicar, ele vai abrir uma janela branca, né? Sim. A janela só vai selecionar uma aba e vai clicar no ícone azul, compartilhar. A parte inferior do lado direito. Sim. Aí aparece o abrir preferências do sistema. No meu caso aqui, aparece um ícone verde, Share Screen. Depois que abre o share screen, ele está entrando na parte central da privacidade do meu computador, entendeu? Então, acho que eu tenho que... geral aqui. Não estou conseguindo. Se mandar para mim o slide, eu ir controlando aqui o seu. Posso fazer isso também. Pena que vai... Eu vou te dar no WhatsApp, aí eu compartilho aqui para o senhor. Ótimo, dá um oi aqui no WhatsApp, que eu já passo por aqui. Ainda bem que a gente veio falar sobre direito e não sobre tecnologia, né? Porque senão vocês estão percebendo que isso estaria frito, né? Igualmente. Ai, Jesus amado. A tecnologia também não é o meu forte. Mas que bom que ela esteja nos auxiliando, não é? Este espaço virtual. Ainda bem que tem gente aí. Se quiser me mandar por e-mail aqui também, eu já posso mandar o e-mail. Vou mandar uma palestra por e-mail. Eu chamei o senhor, doutor, no WhatsApp, tá? Ok, você mandou para o WhatsApp aqui? Mandei. Deixa eu ver. Oi? Aqui, achei o oi aqui. Isso aí. Vamos mandar por aqui. Deixa aqui.
Você pode me passar seu e-mail? Eu acho que vai ser mais prático. Passo sim. Eu vou te passar no WhatsApp. Ok. Te enviei, tá? Ok, já vi aqui suporte. Enviei. Ok. Ok? Não, Esse... só esperar receber aqui. Pode demorar um. Não, perfeito, perfeito. Enquanto isso, eu já vou começando aí falando sobre o tema, e aí, quando estiver na tela, a gente já aproveita e já utiliza ela na tela. Me coube falar aí, gente, dessa questão da família como marco social de desenvolvimento econômico. Sou apaixonado com o tema de direito de família, sou apaixonado com a situação de família. É interessante que é difícil, inclusive etimologicamente, definir quando surgiu o termo família, ou até mesmo quando surgiram as famílias no Brasil ou no mundo. Aqueles que são religiosos e acreditam na Bíblia como um princípio ou um padrão, nós temos ali o nascimento, ou a Bíblia começa com o nascimento da primeira família. Quando Deus criou Adão e criou Eva, ali existe o registro da primeira família. É interessante pensarmos na importância da família, inclusive nesse aspecto religioso e cultural, que a Bíblia começa com a criação do mundo e a criação da família. Não mostra ali a criação de outras coisas, senão a criação do mundo e todos os seus aspectos, mas também da criação da primeira família de registro histórico, pelo menos bíblico. E então nós temos aí algumas dificuldades em relação ao marco inicial de quando começou a família, de quando começa, e é interessante pensar que, inclusive, a família, é difícil separar a figura da família ou a possibilidade da família, separá-la, a família, da questão do Estado. Os filósofos e os pensadores, principalmente os históricos, fazem menção quase que miscigenando ou misturando as duas teorias. Os primeiros registros de sociedade, os primeiros registros de Estado começam com os registros de famílias, né? Então, é difícil separar uma coisa da outra. Então, por isso que a gente percebe que em muitos registros dos inícios de sociedades, a gente percebe ali as famílias como um marco inicial. Nós temos aí algumas situações para dividir em relação ao que é uma família, e aí, em 2015, nós tivemos um grande dicionário do mundo, talvez o maior do mundo, perguntando para a sociedade o que a pessoa pensa que é família. O que você pensa que é uma família? O que é uma família? Esse dicionário ousou em trazer ali um significado para o termo família, ou um conceito do que seria família, e ele escreveu da seguinte forma, falando o seguinte, que família é um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Esse é o conceito de família dado pelo dicionário. E aí é interessante pensar nisso. O que seria família? Quais são as limitações de família? Quando pegamos aí pode passar aí mais um slide, por favor. Pegamos aí destinação do que seria família. Eu me recordo bem de uma aula que tive lá em Girona, com o professor Manuel Vial Dias, onde ele fala sobre a questão de família e fala o que ele pensa que seria a família. E ele diz o seguinte, para ele, família é o seguinte, não há uma só família, não há uma família. Família não é uma só. Dizemos a estranhos que um tio, um primo ou um cunhado faz parte da nossa família. Porém, usamos a mesma palavra para designar os membros da nossa família nuclear, excluindo deste conceito aqueles mesmos parentes que designamos anteriormente como família. Daí a ambiguidade histórica do termo, pois família designa não apenas uma, mas múltiplas realidades plurais. Família não é uma, famílias são várias, famílias são espectros diferentes. O mesmo termo que você fala, olha, faz parte da minha família, você designa o seu irmão, mas também ao seu primo. E quando você fala, estou na casa de família, da minha família, você faz ao seu núcleo, ou a parte nuclear
Então, você usa o mesmo termo, inclusive, para várias situações distintas, o que determina e demonstra aí essa dificuldade em entender esse termo. Quem está com o slide, será que já poderia passar, por favor? Estou lá no slide 5. Está me ouvindo? Suporte? Sim, esse é o slide? Isso, exatamente. E aí nos deparamos com essa situação. Olha que interessante. O que vem primeiro? A lei e a conduta social. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? O que nós temos em primeiro plano? A galinha ou o ovo? E aí é interessante a gente entender essa situação. Muitas pessoas entendem que o Estado deveria limitar ou definir como é uma família. Aí a grande pergunta, será que cabe ao Estado interferir na forma familiar? Será que cabe ao Estado, sabendo e entendendo que a família é um marco social, a família determina, como nós falamos, que ela e determina o início da sociedade, a família determina como vai caminhar a sociedade. E o que vem primeiro? A lei que determina como vai ser a família ou a própria família? Será que alguém, ao sair para cometer um homicídio de manhã, ele volta para a lei? Será que alguém, ao pensar como será a sua família, ou escolher a sua forma, o seu companheiro, ou com quem vai viver, o seu marido, sua esposa, ou qualquer outra pessoa, será que ele pensa o que a lei determina sobre isso? Essa é uma grande situação do direito, principalmente do direito brasileiro. E pensando nisso, nós desenvolvemos alguns princípios para entender melhor o que vem primeiro. Quando a gente pega a situação da união estável, nós vemos ali claramente que a união estável nasceu de uma ação judicial por uma questão previdenciária. Foi feita uma discussão previdenciária para definir se uma pessoa deveria receber o direito à pensão por ser companheiro. Não foi uma discussão de família especificamente, direito de família, mas foi uma especificação do direito previdenciário. E cabe ao Estado, aí, nesse sentido, tutelar ou defender aqueles que estão juntos, que resolveram definir a sua família, ou como viver a sua família. Pensando nisso, tem o próximo slide que fala muito bem sobre isso. E aí eu quero pensar com você sobre isso. O que vem primeiro, a lei ou a conduta social? Será que alguém escolhe a forma de caminhar? Entendi, tu deu passar o slide aqui, né? Aí, ó. Volta isso aí, perfeito. Olha que interessante. Oscar Wilde dizia o seguinte, que a vida imita a arte. Mas nós temos aí uma antítese da frase atribuída a Aristóteles, que diz o seguinte, a arte imita a vida. O que você acha que acontece primeiro? A vida imita a arte ou a arte imita a vida? Pensando nisso, que a arte imita a vida, nós fomos buscar na literatura os primeiros registros históricos de vários tipos de família. Antes mesmo de ter alguns tipos de famílias, como existem vários modelos de família, nós vamos entrar nelas daqui a pouco, antes de entrar nesses estilos de família, os modelos de famílias que hoje existem, o que nasceu primeiro? Será que a lei que faz a família começar? Aí vamos buscar para na nossa literatura. Não sei se você sabe, existe um tipo de família que nós chamamos de poliamor, onde são várias pessoas do mesmo núcleo familiar. 3 homens que se dizem casados, ou 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres. É um poliamor. E aí você pega, nós já tivemos no Brasil o registro de um poliamor só. Foi em 2012, na cidade de Tupã, no interior de São Paulo. Foi o único registro que nós tivemos de poliamor. Depois disso, em 2018, o CNJ proibiu aos cartórios que fizessem registros desse modelo de família, o que não impediu as pessoas de viverem dessa forma. E mais, não impediu que inúmeros advogados pelo Brasil fizessem ali os seus termos particulares da formação desse tipo de família. E isso é muito interessante, porque você fala assim, isso é uma coisa nova, isso é uma coisa que nós estamos pensando agora, e aí eu pego para você para pensar exatamente onde a arte imita a vida. Vamos voltar lá atrás, quando a gente pega Jorge Amado, o Nelson Rodrigues e inúmeros levantamentos de famílias, aí você pega lá Dona Flor e seus 2 maridos. Dona Flor e seus 2 maridos foi escrito na década de 60, me corrija a doutora Adriana, que é especialista em literatura, e não eu, mas na década de 60, retratando uma família na década de 40. E talvez ali de forma interessante, colocou um dos membros daquela família, ou daquele casamento, como fosse um espírito. A gente não sabe se isso, eu acredito que tenha sido uma forma de minimizar o impacto, né? Porque se colocasse, se fosse verdadeiro, então ali foi uma alegoria, talvez literária, para que fosse mais leve. Aí a gente pega, o autor, será que ele pensava em viver assim?
Será que ele conhecia alguém que vivia assim? Será que ele vivia assim? Quer dizer, de alguma forma, a arte ali, literária, expondo um modelo de família que nós não temos ainda na nossa lei. A nossa lei ainda não permite esse tipo de registro, mas há 60 anos nós já tínhamos um registro literário dessa espécie de família. Então, quando a gente pega para estudar o direito de família contemporâneo, nós temos aí o Estado mínimo, né? Quanto menos o Estado interferir, melhor, e a liberdade máxima das pessoas escolherem isso. Passando para o próximo slide, nós temos aqui, olha, que a Constituição nos define os tipos de família. Na Constituição, no artigo 226, fala que a família é a base da sociedade, e nós temos aqui, na nossa Constituição, pode passar o slide, por favor. 3 tipos de família. A Constituição de 88 foi um marco nessa situação ao dividir essa questão. Nós devemos lembrar que antes da década de 70 não era permitido o divórcio no país. Divórcio, inclusive, é algo novo. Então, o divórcio veio para mudar a forma de união das pessoas. Inclusive, normalmente se atribui a impossibilidade de divorciar ou na não possibilidade de divorciar ou de ruptura incompleta dos laços familiares, a existência ou a criação do que nós chamamos de união estável, que antigamente chamava concubinato, ou outro tipo, você fala que está vivendo com a companheira, ou amaziada, existem vários termos utilizados para essa situação. Por quê? Porque na década de 70 a pessoa desquitava de uma outra pessoa, mas não podia se casar com outro. Então, ele, seguindo ali a lei do seu coração, os seus desejos pessoais, a sua vontade própria e única, ele levava a vida para viver com uma outra pessoa, e vivendo com essa outra pessoa, ele criou ali a união estável. Isso na década de 70. Isso só foi permitido ou registrado legalmente na nossa Constituição de 88. A Constituição de 88, no seu artigo 226, determina 3 tipos de família explicitamente. É a família matrimonial, aquela que advém do casamento, a família convencional, que é essa da união estável, falando que, inclusive, o Estado deve protegê-la e permitir que ela se transforme em casamento, e a família parental ou coparental ali, monoparental, na realidade, onde é a figura somente de um dos pais com os filhos. Olha que interessante. Existe ali o óbito, por exemplo, o falecimento de um dos pais, isso antigamente não era considerado família. A existência de um dos pais com os filhos, isso não era considerado família nas nossas legislações anteriores. Então, somente a partir de 88, isso foi definido. Por vários motivos, essa nova família se constitui. Talvez por ser uma família, por exemplo, uma mãe solteira, né, com seus filhos, é uma família. Uma mãe solteira com seus filhos, ou uma mãe divorciada com seus filhos, ou o pai divorciado com seus filhos, ou até mesmo um destes com o falecimento do outro. Né? Então, essas famílias são explícitas na Constituição. Mas não existem só essas. Nós temos aí inúmeras possibilidades familiares que estão descritas, que nós chamamos de famílias implicitamente citadas na nossa Constituição. Vamos passar o slide, gente? Eu não sei se a pessoa está me ouvindo, eu acho que não. Vamos lá, eu já estou no terceiro daí para frente. Está me ouvindo? Sim, seria esse. O slide ou mais um? Não, pode passar. Já passei 3 aí já. Passa mais um. Seria aqui? Não, para mim não passou nenhum. Eu estou na tela do Zoom aqui, no poliamor. Mas aqui então não está passando aqui, não. Na tela, para vocês... Para mim, na minha tela aqui está a vida imita a arte, no slide 6. Então, eu quero falar do slide 8. Ok. É isso aí. Vou ficar aí rapidinho, que eu vou passar rápido isso aí. Artigo 226. A família como base da sociedade. Olha que interessante, gente, isso aqui. A própria Constituição determina que a família é a base da sociedade. Olha a
importância da família na sociedade e tem proteção especial do Estado. A nossa lei maior fala que a família é a base da sociedade. O problema é que nós não temos tratado efetivamente a família como base da sociedade. E por que etimologicamente, inclusive filosoficamente, coloca a família como base da sociedade? Porque historicamente, sociedade, como eu comecei falando, e família se derivam do mesmo sentido. As primeiras, os vilarejos primordiais ou iniciais da nossa história foram começados pela própria família. A família gera a sociedade. Então, a família é a primeira base da sociedade. O problema que nós temos vivido é que nem a família efetivamente trabalha como deveria trabalhar, nem o Estado trabalha, e muitas vezes um manda a responsabilidade para o outro. Nós temos hoje um problema assim, grande no Brasil, que muitas famílias colocam sobre a responsabilidade da escola obrigação que seria da família. E a escola coloca como obrigação da família aquilo que seria a obrigação da escola. Então, é importante pensar nesse sentido, ok? Aí fala no artigo 3º, no parágrafo 3º, da união estável. Então, foi somente aqui a lei iniciou com a união estável, e no parágrafo 4º fala a questão da família monoparental. É a comunidade formada por qualquer um dos pais e seus descendentes. Vamos passar o slide, por favor. Isto, agora eu estou vendo você. Aí, ó. Aqui é importante só a gente citar a questão dos direitos iguais. Não existe diferenciação mais. Antigamente existia o que nós chamávamos de pátrio poder. Agora existe o poder familiar. Nós tiramos essa figura do pátrio exatamente para demonstrar que as obrigações e os direitos do homem e da mulher dentro da família são exatamente iguais, mas somente através da Constituição de 88 isso nasceu, ok? E lembrando que a emenda 66 de 2010 da nossa Constituição foi permitido o divórcio direto. Com o divórcio direto não existe mais a figura da separação judicial, tá? Que era um entrave aí, inclusive, porque as pessoas se separavam judicialmente, não divorciavam e já começavam a viver em união estável. Então, nós tínhamos inúmeros problemas aí familiares nesse sentido. O próximo slide nos mostra algo interessante que talvez seja para vocês uma diferenciação. Existem essas famílias implícitas. Para quem não é da área do direito de família, ao ver esse slide, começa a ficar até meio doido, né? Fala assim, gente, que tanta coisa que é essa? Mas olha o tanto de família que existe, gente. Isso de acordo com um dos doutrinadores, tá? A eudemonista, e essas que estão grifadas, eu vou citar um pouquinho sobre elas, a unipessoais, a parental, a solidária. Olha só, gente, a unipessoal, sabe o que é uma família unipessoais? Ou a família unipessoal? São as famílias de você consigo mesmo. Nós estamos agora, nos últimos 10 anos, na última década, pessoas que casam consigo. Elas fazem uma cerimônia e falam assim, olha, eu sou feliz vivendo sozinho e quero viver sozinho. A figura eudemonista mesmo é uma figura que não é um tipo de família, mas é um vetor familiar, onde que fala exatamente isso, é a pessoa na busca pessoal do seu prazer. O importante é a questão individual e não mais a coletiva, e é um grande problema. A parental, que é essa família realmente parental, a solidária, é interessante esse sistema de família solidária, como nós falamos no início, que você que define ali seu primo ou não, ou casa, família, nós temos aqui aqueles que já estudaram fora, principalmente nos Estados Unidos, tem a figura da irmandade, se lembram? As figuras da irmandade, que são aquelas pessoas que moram juntas e vão estudar fora e moram juntos. Irmandade. São irmãos. Então, é considerado um sistema de família. São aquelas famílias solidárias, onde as pessoas se ajudam um ao outro, moram juntas e têm ali, são mais fortes aqueles laços do que os laços do passado. A família mosaica, vou citar sobre ela, a extensa, que é aquela dos tios, avós, aquelas fora de casa, a homoafetiva, que parece que é algo antigo, mas na realidade somente em 2018 houve o CNJ, aprova o CNJ determinar que isso fosse registrado, a simultânea, a poliafetiva, a virtual ou a iFamily. A iFamily cresceu de forma assustadora com a pandemia. Pessoas que são casadas ou se entendem como casados, que nunca se encontraram fisicamente. Pessoas falam assim, olha, eu moro no Brasil, a outra pessoa mora na Espanha, e nós temos um compromisso, nós temos relações amorosas e sentimentais de forma virtual apenas, então é o iFamily. A coparental é uma outra que eu vou falar, é a multiespécie também. Vamos passar. Vai esquentando, tá vendo? Eudemonista não é um modelo autônomo de entidade familiar, mas um novo vetor do direito de família contemporâneo. Eudaimonia, de sentido de sentimento de felicidade. A pessoa se importa, o importante é a sua felicidade, e não o que determina a sociedade. Não aquilo que determina a lei. Então,
voltamos lá no nosso primeiro slide para pensar o seguinte: o que determina como a sociedade vai viver? Né? Não é a lei que determina como a sociedade vai viver. Não adianta nós ficarmos alterando certas situações da lei, porque a família não está restrita à lei. No próximo slide, nós vamos falar da família mosaico, que é um modelo muito conhecido no Brasil, talvez não com esse nome, mas são as famílias pluriparentais, resultantes da pluralidade de relações parentais. Olha só essa frase: eu, ele, os meus, os deles e os nossos. São duas pessoas que são divorciadas, que resolvem formar uma nova família. E ao formar a nova família, tem ali os filhos do pai, os filhos da mãe, né? E os filhos dos dois. Eu, ele, os meus, os filhos deles e os nossos filhos. É uma família mosaica, que juntou várias famílias num contexto só. E por causa desse tipo de família, nasceu o que nós chamamos de multiparentalidade. Hoje já é possível, entendendo sobre a questão da família mosaico, é possível fazermos o seguinte: do pai ser um pai socioafetivo. Olha que interessante. A pessoa casa com uma mulher que já tem ali uma filha ou um filho, e essa pessoa aqui se torna pai socioafetivo dessa criança. Quer dizer, está ali, é mais presente na vida daquela criança do que o próprio pai biológico. Antigamente, tinha que ser feita ali uma adoção e fazia a ruptura. Eu, inclusive, escrevi um artigo sobre isso, falando sobre a impossibilidade da manutenção dos laços parentais, porque eu entendo que são possíveis essas, e por isso que eu falei porque ele é entre aspas mesmo, porque a lei determinava a impossibilidade, e nós temos visto que é a possibilidade. Então, nós temos casos onde o pai, uma criança tem um pai biológico e tem um outro pai, inclusive na sua certidão, que é o pai socioafetivo. É a figura de dois pais para uma mesma criança. É possível. E a inauguração do fenômeno da multiparentalidade. O próximo slide, nós vamos falar exatamente da família simultânea. Essa família polêmica, eu entendo que ela não existe, que ela não existe essa permissão como eles querem os doutrinadores colocar. Tivemos um julgamento importante do Supremo Tribunal Federal no ano passado sobre esse tema. É conhecida também como família paralela. São dois núcleos de família. Na poliamor, que eu falei um pouquinho, vou falar um pouco mais daqui a pouco, é um núcleo só. A família simultânea são dois núcleos. É como um homem tivesse duas famílias. Então, ele tem duas esposas ou duas mulheres com núcleos familiares diferentes. É chamado de família simultânea. O Supremo Tribunal Federal, no ano passado, em dezembro, votou um caso desse. E sabe como ficou a votação? 6-5. 6-5. Então, por muito pouco, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não existe essa permissão. E por que é a mesma linha de raciocínio que eu tenho? Por quê? Porque uma das obrigações do casamento é a fidelidade. Está lá como obrigação fidelidade. Diferente da união estável. Na união estável não tem obrigação de fidelidade, pelo menos obrigação legal, tá? Eu estou falando que você não tem que ter essa obrigação no seu relacionamento, não é isso. Mas não está lá descrito como uma das obrigações. Lá não fala em fidelidade, lá fala em dependência, em comunicação, lá fala em sintonia, lá fala em pessoas tratarem o assunto claramente. Então, se não tem fidelidade e o que existe lá é o tratamento da possibilidade de forma livre, você poderia combinar com essa união estável de ter uma outra união estável. Então, ter duas uniões estáveis até poderia ser razoável. Mas um casamento e outra união estável não é permitido. Por que eu falo isso? Porque isso não é aquilo que nós chamávamos antigamente da amante. São coisas distintas. Então, são duas famílias simultâneas. Aqueles poucos doutrinadores que falam que existe a família simultânea, fala também que ela deve ser comunicada. As pessoas devem conhecer. Então, não é um relacionamento escondido de uma outra pessoa, como se o Estado estivesse abrindo para essa possibilidade disso, ok? Trata-se de um modelo familiar decorrente do denominado fenômeno da duplicidade das células familiares. No próximo slide, nós temos o poliamor. E aí vocês veem que é tenso e intenso a questão da família como marco social. Nós estamos mostrando aqui como a sociedade vai mudando e esses marcos, muitas vezes, inclusive por estarem mais frouxos hoje em dia esses marcos são mais leves e por serem mais leves, não existe outro ramo do direito com maior alteração como o direito de família por causa disso, porque as pessoas resolvem mudar a forma de viver. Trata-se de uma estruturação familiar composta de 3 pessoas ou mais, com intenção de construir família. Então, são 3 pessoas, 4, 5, 7, 10, no mesmo núcleo familiar. Obrigatório o consenso das partes envolvidas. E mais, se é no mesmo núcleo, é na mesma casa, e nós temos aí grandes fenômenos disso, né? Como, por exemplo, posso citar aqui, porque é público, o Mr. Catra. Se lembram? São várias pessoas dentro da mesma casa, vários relacionamentos
dentro da mesma casa. Lembrando que o CNJ proibiu em 2018 a lavratura de escrituras assim. Imagina você, o CNJ proibiu, a legislação não traz cobertura para isso, mas eu citei um exemplo aqui que vocês conhecem da televisão. Vocês realmente acham que a impossibilidade de registro disso impede as pessoas de viverem desse jeito? É uma dúvida que eu deixo para vocês responderem. O próximo slide mostra, olha que interessante, um outro tipo de família, que é a família homoafetiva. Apesar de parecer que é algo antigo, somente em 2011, através da DI ADIM 4277, somente em 2011, foi permitido no julgamento através do Supremo. Não é a nossa legislação. As pessoas entendem, e interessante, porque quando falava de união estável na Constituição, inclusive existe assim ainda, se você pegar a sua Constituição aí, mesmo que seja nova, acabou de comprar novinha, ou o Código Civil, vai falar lá que união estável é entre homem e mulher. Existe esse termo. E o que o Supremo Tribunal fez? Ele fez uma interpretação extensiva, falando que o legislador, no fundo, queria dizer pessoas, uma relação entre pessoas, e não uma relação entre homem e mulher. Se você for voltar nos anais da Constituição Federal, você vai ver o Ulisses Guimarães discutindo esse tema e perguntando ao presidir a Constituinte se ali eles estavam falando realmente disso, de homem e mulher. E a Constituinte votou entendendo que era assim. Então, é uma interpretação extensiva, utilizando ali a dignidade da pessoa humana, entendendo que não cabe ao Estado definir essa situação. Vamos passar o slide? A coparental, essa aqui é uma família que talvez você nunca tenha ouvido falar. São aquelas que constituem entre pessoas que não necessariamente estabelecem uma conjugalidade. São pessoas que não são casadas, não vivem e não têm relação sexual, gente. Olha isso. Ou nem mesmo relação sexual. Apenas se encontram movidos por interesse e desejo de fazer uma parceria de paternidade, maternidade. Isso é conhecido como uma família coparental. Você fala assim, gente, não é possível, isso existe? O próximo slide vai mostrar um caso para vocês. Olha aí, existe. Família coparental. Olha aí, caso Gugu. Se lembram do caso Gugu? É o que nós chamamos de família coparental. Um novo documento ainda de lei fala da questão da herança. Ali, teoricamente, foi feito um termo ou um acordo onde as pessoas doavam sêmen, doavam o sêmen ou outras coisas, e faziam o quê? Essas pessoas constituíam uma família. E ali, nós temos um laço para formar uma família coparental, que significa que nós não temos um relacionamento. E fala assim, por que isso é importante? Porque muda completamente a questão do direito sucessório. Pode alterar completamente. E por que isso foi relevante nesse momento? Porque é um direito sucessório milionário. Então, existe ali a discussão dessa situação. E neste caso específico do Gugu, nós podemos aí citar inúmeros, eu só falo aqui, gente, de coisas que são públicas, tá? Então, quando eu cito exemplos públicos. É interessante porque foi citado em algum momento que ele tinha um outro relacionamento homoafetivo. Não sei se vocês lembram desse caso. Então, no caso Gugu, nós temos ali a possibilidade de existir mais de uma família, vários tipos de famílias no mesmo caso. Juízes definindo se existe uma relação homoafetiva ou uma união estável homoafetiva, se existia ou não, né? Não estou falando que existe, mas se essa relação era coparental, se ali não existia uma família, e aí voltamos na questão do ânimos. Para ter família, você tem que ter ânimo de construir família. Nós tivemos um caso interessantíssimo da Luísa Brunet, não sei se vocês se lembram, onde ela vivia com uma pessoa, com um empresário milionário, e a sentença foi determinada que ela não vivia em união estável. E sim, tinha um namoro qualificado. Olha que loucura. A gente acha que vive na mesma casa, tem relação sexual, andam juntos, e isso é uma união estável. E nesse caso foi definido que era uma união, não era união estável, mas sim um namoro qualificado. Porque o namoro, teoricamente, as pessoas moram separadamente e nem sempre tem relação sexual. O namoro qualificado é aquela figura onde as pessoas moram na mesma casa, têm relacionamento, mas não são uma família. Por que não são uma família? Porque eles não têm ânimos. Ao olhar ao Facebook da Luísa Brunet, e inclusive algumas entrevistas foram utilizadas nesse processo, onde ela falava assim, você é casada? Ele falou, não, eu namoro com ele, nós temos um namoro, nós somos namorados. Então, eles não tinham combinado, nós vamos constituir uma família. A partir de hoje, nós moramos juntos e o que nós temos é uma família. Mas não, nós moramos juntos e nós temos o quê? Um lance. Então, vocês entendem, percebem que como essa forma mais frágil das relações dificulta completamente a definição e, inclusive, demonstra que o Estado não terá capacidade de legislar sobre isso? Esses marcos sociais estão cada dia mais
quebrados, cada dia mais frágeis, e nós não temos visto esses laços da forma como era no passado. Você pegar nas relações bíblicas, por exemplo, nós temos lá, por exemplo, a carta de divórcio. É muito interessante você pegar na Bíblia que existe a carta de divórcio na Bíblia, mas não existe a certidão de casamento. Por que não existe a certidão de casamento? Porque se a mulher morava na casa com um homem, eles eram socialmente casados. Não precisava ter um documento para provar isso, não. Porque ninguém vivia na casa com uma outra pessoa que não fosse casado. Mas, para sair dali, ela tinha que ter um documento, uma carta de divórcio, para todo mundo falar, olha, aquela união que toda a sociedade viu que existia, olha aqui, eu tenho um documento que prova que ela não existe mais. Esses marcos, isso era um marco. E era um marco social. Esses marcos estão ficando frágeis, ok? Mas um novo tipo de família, para nós entendermos, e aí já vou começar a ir para a parte final. Nós temos aqui, olha esse tipo de família. É a família multiespécies. A família multiespécies é interessante porque durante muito tempo os animais não foram tidos como membros da família. E hoje os animais agora fazem parte da família. Nós temos, inclusive, petições assinadas pelo cachorro. Tivemos, ano passado, uma decisão onde o juiz determinou uma liminar, foi doação promovida por um cachorro. Quem é estudioso de direito, ao olhar uma situação como essa, fala assim, gente, isso é impossível, mas nós temos certezas nesse sentido. E aí você pega lá aquela música do Titãs que falava assim, família, 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 cachorro, gato, galinha, lembra? Papai, mamãe, titia. Titãs já falava citava nas suas músicas, e nessa música específica, alguns tipos de família. Hoje nós temos situações onde a pessoa fala assim, não, o meu animal de estimação faz parte da minha família. Nós já temos ações judiciais onde determina a posse do animal ou a guarda, quem vai ficar, divorciam-se os pais, divorciam-se ali, e nós temos crescido ali o número de casais, principalmente nas grandes metrópoles, onde somente tem o animal como filho e não o outro filho. E aí discutem, inclusive, quem ficará com esse animal. E um ficando com o animal, quem vai pagar a pensão para esse animal. Era impensável. Quando eu estudei direito, há 21 anos, quando me formei, era impensável imaginar um animal como membro da família. Hoje é algo real. Você já não assusta sobre isso, mas para os doutrinadores isso é assustador. E como marco social, é importante nós irmos para o próximo slide e pensar o seguinte. Diversos estudos têm demonstrado que a melhora na qualidade das relações familiares, a partir do treinamento de habilidades parentais e socioemocionais, favorece o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes, prevenindo comportamentos de risco, tais como o consumo de álcool e drogas, o abandono escolar, o envolvimento com violência, a iniciação sexual precoce e a gravidez na adolescência. Começar de baixo para cima, somente no ano de 2020, nós tivemos 26 mil gravidezes de crianças de 10 a 14 anos no Brasil. Nós temos aí uma sexualização precoce e nós temos visto que as famílias e essa dificuldade, talvez esses marcos familiares, como marco social, tem trazido alguns problemas. Inúmeros estudos mundiais, eu posso citar vários, e dentre eles um estudo mais importante sobre isso, desenvolvido pela Universidade de Oxford, determina o seguinte, que a quebra desses relacionamentos familiares traz inúmeros prejuízos, inclusive mostrando dados claros e técnicos, científicos de abandono de escola, as famílias que não têm laços familiares fortes, o número de crianças que abandonam a escola é maior. Famílias que não sentam para definir futuro têm problemas maiores em relação à continuidade escolar. Se ali os seus filhos não falam para os pais, olha a importância disso, se os filhos não tratam com os pais, o seu futuro não faz parte do debate familiar do futuro, o filho não amadurece essa ideia que ele tem que pensar no futuro. Então, ele não tem expectativa ou esperança de futuro. Então, para o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, é fundamental entendermos que as famílias fortes geram uma sociedade forte. Não interessa aqui qual o seu modelo familiar, mas interessa aqui tratar família, e é muito difícil porque nós temos hoje, vivendo nesse momento que estamos vivendo, inúmeras vozes que vêm de várias coisas, vozes vindas pelo TikTok. O seu filho ouve mais o TikTok do que você, porque você está muito envolvido com o seu trabalho, com os seus objetivos, com a sua vida acadêmica, e ele tem sido doutrinado pelo TikTok. Nada contra o TikTok, nada contra as redes sociais, mas existem inúmeras vozes influenciando a família de hoje. É importante que a família influencie a família.
É importante que nós entendamos que a família forte gera uma sociedade forte. E esses lados são tão importantes que nós temos inúmeros estudos que mostram quando as empresas entendem isso, o crescimento financeiro ou econômico da empresa melhora. O que eu quero dizer com isso? Quando a empresa favorece encontros familiares, favorece que o empregado vá cedo para casa e favorece ali dando materiais, presentes para os filhos, favorece encontros familiares, isso se torna a família mais envolvida com o processo de produção da empresa. Olha que interessante. Quando a família está segura, se sente envolvida com a empresa, o marido, ao sair de casa, a família toda envolve ele para o trabalho, ou o marido ou a mulher. Então, se envolve, olha, vai lá que essa empresa pensa na nossa família. E isso melhora a produção, gente. Olha isso. Isso melhora a produção. E exatamente por isso, e bem pensado nesse sentido, a nossa confrade, amiga Ângela Gandra, não sei se vocês conhecem, a doutora Ângela Gandra, filha do doutor Ives Gandra, nós somos confrades ali no IBDE, que é o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, estudamos muito isso lá, criou, através do Ministério da Família, do nosso Brasil, Família e Cidadania, alguns processos nesse sentido. E hoje existem lá, por exemplo, o favorecimento de que nós chamamos de laços de empresa-família. Existe o selo Empresa Amiga da Família. Por quê? Porque isso o Estado mostrando para as empresas que favorecimento das famílias, e essas famílias fortes, gera uma sociedade mais forte. Então, essa tese, se você quiser conhecer esse programa, esse projeto, em várias situações, inclusive do Estado, ensinando os pais a dialogarem com os filhos, porque é necessário isso. É necessário entender que existem muitas vozes, mas a sua voz, pai, a sua voz, mãe, é insubstituível. A escola é fundamental para a educação dos filhos, mas não substitui a família. A família é a base da sociedade e não existe nada mais importante de nós entendermos o valor da família e entender que nós devemos favorecer o crescimento e o fortalecimento das famílias. Ok? É muito importante repensarmos essa situação. É importante nós favorecermos. Então, família ou casamento não está fora de moda. Não é algo demodé. Não é isso. Nós temos algumas pessoas que falam, olha, a mulher do dia de hoje, ela não quer mais ser mãe. Eu quero dizer o seguinte, que existem mulheres que não querem ser mães, e nada contra isso. Ao contrário, ela tem todo o direito e liberdade de planejar a sua vida. Mas existem muitas mulheres que querem ser mães. As pessoas acham, não, o casamento é uma coisa que está fora de moda. Não está. Nós temos mais de 50% dos relacionamentos ainda criados através do casamento. Ainda existem muitas pessoas, talvez o casamento religioso pode ter diminuído, mas o casamento não está fora de moda. As famílias não estão fora de moda. Então, o favorecimento e o fortalecimento das famílias, com certeza, gerará uma sociedade mais forte. E esses marcos devem ser reestabelecidos para que juntos possamos construir algo melhor para a sociedade. Muito obrigado pela atenção, desculpe pelas questões do slide, também foi um privilégio poder debater aquilo que a gente ama. Falar de direito de família é sensacional e desafiador, mas melhor ainda é estar aqui em casa, com Iesla, com vocês. Muito obrigado pela companhia e o convite de sempre. Muitíssimo obrigada, doutor Leonardo Girundi. Eu fiquei encantada com as suas lições, com a sua conferência. Eu acredito que muitos daqueles que nos assistem certamente aprenderam demais com as suas palavras, né? Inclusive eu também tive a oportunidade de aprender bastante sobre o tema e fiz várias anotações aqui de dúvidas e, enfim, de comentários meus a respeito da sua exposição brilhante, realmente, mas eu prefiro dar prioridade para as pessoas que nos assistem. Se elas tiverem perguntas, por favor, enviem pelo chat, que nós faremos aqui as mediações necessárias. Nós já temos uma pergunta que, na verdade, é uma pergunta que foi enviada para o professor doutor Rodrigo, doutor Rodrigo Capo Bianco, Rodrigo. E aí a pergunta é a seguinte, eu vou ler aqui porque o pessoal da organização me enviou pelo WhatsApp, porque eu achei mais fácil mexer aqui usando o WhatsApp do que mexer usando a plataforma na qual estou aqui agora, né, pelo Zoom.
Olha, nós temos aqui um participante, ele se chama Estevão, e ele diz assim, o Jacobson, ele estabelece a política de direito penal do inimigo. Como esta teoria pode auxiliar na consecução dos direitos humanos, sobretudo o direito à justiça da vítima e da sociedade frente à criminalidade? Então, é uma pergunta, né, do participante. O professor, ele está ausente, ele precisou se retirar em razão de um compromisso, mas eu pedi a ele que gentilmente gravasse um áudio, se possível, para que pudesse responder ao nosso participante. E ele me autorizou compartilhar com vocês o áudio. Eu nunca fiz isso, de compartilhar áudio, não sei se vou conseguir, mas vou tentar. Vamos ver se eu encontro aqui. Então, o áudio... Günther Jacobs, vocês estão ouvindo? Uhum. ele, na verdade, ele verificou a existência de um direito penal do inimigo, né? Então, ele percebeu que os esforços estatais, em alguns momentos, eles se concentram, não é? No sentido de, através do rompimento de algumas barreiras de proteção, direcionar os esforços para combater o inimigo. Essa teoria ela é muito complexa, muito difícil, no sentido, primeiro, de analisar quem seria o inimigo, né? Que essa noção de inimigo ela é variável aí de épocas em épocas, né? Nós temos, a partir das Torres Gêmeas, o inimigo como sendo o terrorista, né? Geralmente de nacionalidade islâmica, brigando contra o Ocidente, mas em outros momentos o inimigo pode ser o comunista, o inimigo pode ser o judeu, enfim, né? E isso acaba sendo um resquício, muitas vezes, de práticas não recomendáveis, fascistas e até nazistas, né? A pergunta do nosso querido Tiago Romano, ela está direcionada a uma forma de tentar proteger cada vez mais as pessoas e proteger as vítimas, né? O cidadão comum da criminalidade, que realmente é assustadora, e principalmente nas grandes cidades. Mas, ao meu ver, né, salvo o melhor juízo, evidentemente, que o direito penal do inimigo ele acaba sendo um violador de garantias, né? Me parece que nós teríamos outras formas de estruturar melhor o combate à criminalidade, que não exatamente dessa forma rompedora de direitos e garantias, porque isso abre exceção. E tudo que se abre exceção, não é? Acaba se tornando uma regra. Tá bom? Se quiser, depois eu passo por escrito. Então, muitíssimo obrigada, doutor Rodrigo, por esclarecer essa pergunta, né, do nosso participante. E eu gostaria de acrescentar que, em relação a essa pergunta do direito penal do inimigo, eu entendo também que, atualmente, já existem outras discussões a respeito dessa matéria, como, por exemplo, o Eugênio, né, Raul Zaffaroni, que é um jurista argentino, espetacular, né? E ele traz um questionamento, uma crítica também em relação à teoria que foi proposta lá pelo Jacobson, né, há mais tempo. Então, ele fala justamente, o Zaffaroni, que esses inimigos da sociedade, vistos assim pelo Estado, eles, na verdade, eles se pulverizam, como o professor doutor Rodrigo falou, em diferentes identidades. Então, chega um determinado momento que a gente começa a se perguntar, não é? Quem é o inimigo da sociedade? Então, o Zaffaroni, ele faz aí uma teorização, uma crítica também muito forte a respeito dessa teoria do direito penal do inimigo, a respeito desta matéria,
eu tenho um artigo publicado, alguns, na verdade, artigos publicados, mas tem um em especial em que eu trato de uma matéria muito específica, que se chama Retratos de Identificação, em que eu busquei analisar algumas memórias do contexto da ditadura, e a gente fez, eu digo a gente, porque esse artigo é em coautoria com um colega lá do Pós-Lim, do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, a gente fez uma espécie de memorial de narrativas de vida de pessoas que sofreram tortura. E aí, para fazermos essa discussão sobre essas narrativas de vida, nós evocamos as teorias discursivas e também as teorias, né, do doutor aí, Zaffaroni, né, do jurista argentino que eu estava comentando aqui agora com vocês. Então, caso vocês tenham interesse em conhecer também este meu trabalho, ele está disponível gratuitamente no meu perfil, né, do academia.edu, e na revista na qual ele foi publicado, que agora eu não me lembro com clareza o nome, mas é uma revista da Universidade Federal da Bahia. Mas lá na academia.edu tem lá, retratos de identificação, aparece facilmente, vocês podem baixar o arquivo, a leitura é gratuita para vocês, né, que a gente escreve, para que vocês também tenham acervo e repertório de leitura. Doutor Leonardo, o senhor gostaria de falar algo a respeito desta temática do direito penal do inimigo? Eu não ouso falar sobre o tema, não, porque eu entendo tão pouco, eu fico com medo de falar daquilo que eu não sei. Mas eu tenho certeza disso. O grande problema é que essa figura do inimigo, quem cria a figura do inimigo, né? Quem determina que é inimigo ou deixa de ser inimigo. E é interessante pensar nisso, porque 70%, por exemplo, dos abusos sexuais com crianças no Brasil acontecem 70% dentro da própria residência, com pessoas de primeiro grau de familiar ou de vizinhos, de pessoas, amigos próximos que entram dentro de casa, que têm a liberdade de entrar na casa. Aí eu te pergunto, quem que é o inimigo? Certamente a subjetividade, né, a respeito dessa questão identitária do inimigo é algo extremamente complexo, como o professor falou também, né, doutor Rodrigo, a teoria também é muito complexa. Sim, sim. Bom, nós não temos nenhuma pergunta, infelizmente, porque eu acho que as pessoas deveriam participar. Não temos nenhuma pergunta para o doutor Leonardo, mas eu gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro, que eu fiquei extremamente satisfeita pela sua exposição, achei brilhante realmente a forma como foram conduzidos os conceitos das diferentes possibilidades de família, das diferentes vozes discursivas que compõem também esse conceito no direito, né, na doutrina, na jurisprudência. Muito interessante esse desfecho também final aí que você coloca que o casamento ele ainda existe, né? É um desfecho interessante aí, né? Para a nossa palestra como um todo, também para a gente pensar a relevância das famílias para os direitos humanos e a relação, não é, das famílias com a historicidade, com a religiosidade. Eu estava mesmo ministrando uma disciplina aqui no IESLA sobre história do direito, e nós falávamos muito sobre essas definições, trazendo, inclusive, trechos bíblicos também, um pouco do Código de Hammurabi, porque também é importante para a gente pensar, né, essa relação familiar dentro do ponto de vista da historicidade. Mas eu achei brilhante, assim, como que me permite chamá-lo de você, já não estou chamando de Ótimo, fica à vontade. De você, porque já me disse que pertence à família IESA, e eu também. Então, eu achei muito interessante como que você fez a dialogicidade entre diferentes interfaces, né? Então, o conceito do direito de família pelo dicionário,
como que isso também é visto, né, com os estudos bíblicos, essa entidade familiar, na legislação. Então, assim, esses recortes todos ficaram bem interessantes. E aí a questão, né, da literatura, que é sempre algo que, para mim, apresenta muita relevância, e esse livro do Jorge Amado, maravilhoso. E realmente, essa sua pergunta seria, por exemplo, ali, em que medida as narrativas, né, desse livro de Dona Flor e seus dois maridos, elas trariam um reflexo das narrativas de vida do seu autor. Exatamente. Inclusive, na minha tese de doutoramento, eu trabalhei com a temática das narrativas de vida com outros autores, né, autoras, mas é um tema que eu gosto muito. E a questão da irmandade também, como um conceito familiar, e aí eu fiquei pensando, inclusive, no conceito de sororidade também, porque eu trabalho, né, no meu doutoramento, eu estudei uma escritora do século XVII, a Sor Juana Inês de la Cruz, que era uma monja que viveu ali no convento jerônimo daquela época, né, no século XVII, no México. E aí, essas relações entre as monjas, entre as religiosas, eu fiquei aqui pensando assim, olha que interessante falar disso. É isso mesmo, perfeito. Agora, pensando nas palavras aí do colega. E, por fim, que eu gostaria de comentar a respeito dessa decisão de 2011 do STF, inclusive uma decisão que traz muita poeticidade, e acho muito importante as pessoas que nos assistem, especialmente os nossos alunos, entenderem que o direito ele não é simplesmente composto pela doutrina, jurisprudência e pela legislação. Então, essa interface com os estudos literários, com a sociologia, com a poesia, né, com os dicionários, os estudos discursivos, eu entendo que são altamente importantes. Então, naquela decisão de 2011, eu li assim, todos os votos, porque eu fiquei mais impressionada com a poeticidade mesmo, foi o que mais me moveu para a leitura, né? Então, conceito, por exemplo, de desejo, como a bruta flor do querer, né? Então, a intertextualidade com Caetano Veloso. Mas o que eu achei interessante também é que, como você mesmo disse, nós não temos uma legislação nesse sentido, nós temos uma decisão, né, do Supremo, e a Argentina, salvo engano, tem uma legislação, né, de 2010, é a legislação que regulamenta as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo. Eu acho que, inclusive, a Argentina, se não me engano, primeiro país foi pioneira, né, a latina a regulamentar. Então, seriam esses comentários. Se você puder falar um pouco sobre isso. Falo. Alguns aspectos interessantes aí, né? Eu, no direito, eu sempre... na realidade, na primeira década do meu exercício da advocacia, eu fiz pouca referência à cultura, ou entendendo que a cultura tinha pouca referência na questão do direito. E é interessante como que o meu mestrado em Girona me fez repensar isso. É interessante como o professor Rabinovich me fez repensar isso, trazendo ali a questão da cultura, a questão dos filmes, da literatura, e vendo ali a importância dessa conjugalidade realmente desses temas, né? E isso muda completamente. Na minha tese, inclusive, eu faço referência de inúmeras músicas, de inúmeras obras para tratar das questões do direito de família, e mostrando exatamente essa interface, né? Como a cultura é uma expressão daquilo que a pessoa vive, da expressão daquilo que ela está sentindo, e não é diferente a forma de se construir família, né? Também é ali uma representatividade disso. E tem vários aspectos que geram isso, né? Dentre elas, a questão religiosa, bem citada por você, pela doutora. A questão religiosa é uma questão que afeta a cultura, né? Praticamente tudo que fazemos na vida, ela tem três princípios fundamentais. Ou você faz porque a lei determina, ou você faz porque a cultura determina, ou você faz porque a sua religião determina.
Então, se você for pegar aí, fazer por que você casou na igreja? Assim, porque faz parte da cultura da minha família e a minha religião determina que seja assim. Então, você vai pegar, e aí você fala assim, uma pessoa que não tem menos envolvimento religioso, talvez não se preocupe tanto com o casamento religioso, porque esse aspecto para ele tem menos importância. Né? Então, quando a gente faz essa referência e mostrando que nós somos um sentido amplo, né? Essas situações todas nos afetam, e que bom que assim seja, né? Porque nós somos aquilo, um pouco da referência do nosso meio. Então, é importante que assim seja. E quando pensamos em documentos como o Código de Hammurabi, escrito há 1750 anos antes de Cristo, né? Você vai pegar ali, o maior capítulo do Código de Hammurabi é sobre casamento. A maior parte, ele não é dividido em capítulos, mas quase 20% do documento do Código de Hammurabi é falando sobre família. Quase 20% do Código de Hammurabi fala sobre família. E fala lá, inclusive, isso, que aquele que não tem contrato de casamento, casado não está. Estou puxando pela memória, artigo 128. Artigo 128 do Código de Hammurabi fala assim, aquele que não tem contrato de casamento, casado não está. Olha só, 1750 antes de Cristo, falava sobre um contrato de casamento, né? Então, é uma referência, e aí, hoje nós estamos abstraindo um pouco a figura do contrato, trazendo para as relações mais impessoais, ou relações mais leves e sem documentos, que é o caso da união estável, né, que não precisa de documento nenhum, né? Isso era impensável no passado. E quando eu falo passado, não é no passado do Código de Hammurabi, é no passado nosso, do Brasil mesmo, há 50 anos, há 40 anos, isso era impensável. Só para imaginar a importância, a influência da Igreja Católica, por exemplo, na figura do casamento, até a década de 70 não existia o divórcio. O desquite separava as pessoas, mas não terminava o relacionamento. A pessoa nunca mais podia casar. Nós estamos falando na década de 70, nós estamos falando de 50 anos. Há 50 anos, isso mudou completamente, né? A recolocação da mulher no mercado de trabalho, o posicionamento da mulher como partícipe, não só da família, como da sociedade, com um lugar de destaque, né? E repensar isso demora um tempo para amadurecer, né? Demora um tempo para que essas figuras entrem de forma correta aí no equilíbrio da família, né? No equilíbrio da sociedade, porque há 50 anos era impensado que a mulher pudesse ser a arrimo de família. Nós não existíamos famílias inteiras mantidas financeiramente pela mulher, né? Então, esses aspectos todos alteraram as famílias completamente. Então, cabe a nós pegar o melhor disto, porque tem inúmeras vantagens, né? A colocação da mulher, por exemplo, no mercado do trabalho, tem coisas que a mulher faz de forma brilhante, melhor do que muitos homens. E a colocação da mulher no mercado de trabalho, a figura da mulher dentro do espaço familiar. Então, entender melhor esses conceitos e trazê-los de forma leve, para que juntos possamos desenvolver algo melhor para a família, melhor para a sociedade. Então, esse é o grande desafio do direito de família contemporâneo. Excelente, muitíssimo obrigada pelas suas palavras, pelos seus comentários. Nós temos aqui mais uma pergunta, agora sim, para o doutor Leonardo. Pergunta da nossa colaboradora, a Ana Vita. Ela está dizendo o seguinte, está perguntando o seguinte: uma família independente de sua constituição deve ou deveria ser juridicamente reconhecida? O que determina uma família forte? Ela colocou assim, entre aspas, juridicamente, socialmente. Sim, importante. Eu entendo que o Estado não tem hoje mais a capacidade de determinar o que é uma família ou não é mais uma família, né? O Estado hoje, nós trabalhamos com o Estado mínimo, né? No direito de família contemporâneo, é o Estado mínimo. O Estado tem que fazer balizas mínimas de interferência. Então, não é necessário aí definições jurídicas hoje para determinar o que é uma família. Quem determina como vai ser a família? É a própria pessoa, né? Então, são limites leves. Qual é o problema disso? Nós temos algumas obras, inclusive, que trabalham como nós chamamos de direito de família, do afeto e o amor líquido. E aí, quando tratamos a figura do amor líquido, no sentido de fluidez,
né, de menos rigidez, mas, ao mesmo tempo, é algo que se esvai, né? Então, entender esses conceitos e entender o que você quer da sua família é fundamental. Por isso que eu gosto do documento. Eu, Leonardo Girundi, gosto dos documentos. Eles nos previnem de inúmeros discursos, de inúmeras demandas futuras, né? Mesmo que seja ali união estável, ter um documento redigido ali que determina direitos aí em relação a isso é fundamental. Então, nós temos, inclusive, renascido, apesar da fluidez dessa discussão, renascido alguns tipos de contratos. Nós, antigamente, não tínhamos, por exemplo, hoje é possível, no direito de família contemporâneo, fazer um contrato onde você determina o valor da indenização em caso de traição. Hoje em dia, nós temos alguns contratos, inclusive de pessoas famosas, onde fala, ó, se você for me trair, não for fiel, você vai ter que pagar uma indenização do valor X. Está lá claro. Tivemos ontem um julgamento aí, gigantesco, né, do John Depp, ali falando sobre a questão do direito de família e a questão do que como deve caminhar. E nos traz pensar nessa situação. Nós temos um aumento vertiginoso da violência doméstica e da utilização da Lei Maria da Penha, e no Brasil, um aumento algo em torno de 60% dessas denúncias não são confirmadas. 60% das denúncias de violência doméstica não são confirmadas. Talvez por falta de documento, e talvez porque é uma forma da mulher se defender e criar uma situação diferente do que ela deveria ser mesmo. Então, nós temos que tomar cuidado para essa fluidez não quebrar a solidificação do relacionamento que deve ser feito. Eu entendo que o Estado não deve regulamentar, então, juridicamente, não tem isso. E o que determina bases fortes? Quando nós definimos claramente a função de cada um. Quando nós definimos claramente o que cada um representa dentro da família, até onde vai o seu direito, até onde vai o seu respeito. Quando nós temos esse trabalho familiar de desenvolvimento e crescimento individualizado e em conjunto, nós temos realmente uma família forte. Excelente, muitíssimo obrigada mais uma vez, doutor Leonardo Girundi. Nós não temos aqui mais nenhuma pergunta, e também já são o quê? 12 horas em ponto aqui, e acho que nós já podemos partir para o encerramento, com a nossa gratidão realmente aos colegas expositores, participantes. Estivemos aqui comentando temas de alta relevância, né? Estiveram aqui então presentes os colegas doutor Leonardo Girundi e o doutor Rodrigo Capobianco, o doutor Rafael Silva, também quero registrar, porque ele esteve presente às 9 horas da manhã, e da minha parte estou plenamente satisfeita com o painel. O senhor, você gostaria de trazer as observações finais, suas considerações finais para encerrarmos? Sim, só queria agradecer mais uma vez, dizer que uma das formas de construirmos famílias fortes é criar esse debate. Quando nós paramos para pensar, né, e entender a importância da família, discutir esses temas, isso também faz parte de um crescimento da sociedade, um crescimento educacional, né, um crescimento científico, né, buscar soluções, né, trazemos aí a problemática, mas também trazemos aí a solucionática, quer dizer, pensar aí como podemos resolver essas situações e trazer aí ferramentas para a sociedade. Então, essas ferramentas nascem aqui, nesse debate, nessa forma de expor. Então, para mim é um grande privilégio poder fazer parte da família Yesla. Muito obrigado mais uma vez, doutora Adriana, parabéns pela condução, parabéns Yesla e Erjos pela essa magnífica iniciativa. Contem sempre comigo. Doutora Sara Bernardes, mais uma vez parabéns pelo trabalho, estou aqui do seu lado e espero ombro a ombro fazermos aí referência, sermos um marco para a sociedade mineira, brasileira e mundial. Vamos sempre juntos. Excelente. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez. Declaro encerrada esta sessão, moderada por mim, Adriana Figueiredo, e passo a palavra agora à nossa querida, como se chama? Cássia. Cássia, não pude ouvi-la no início. Cássia. Nós que agradecemos, Adriana.